Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula de raciocínio lógico matemático, iniciando aqui o nosso curso preparatório para concursos públicos, totalmente grátis para você, onde nós iremos iniciar bem do início mesmo da aula do raciocínio lógico matemático até o último assunto que compreende os principais editais de concursos públicos. Tá? É interessante que você que está chegando agora em nosso canal, que você possa fazer sua inscrição, ative seu sininho e possa divulgar para outras pessoas compartilhando esse conteúdo. Se você achar legal, compartilhe. Não deixe de deixar seu comentário também. Isso ajuda muito o nosso canal a nós prepararmos novos materiais para que você possa ter a sua melhor preparação para concurso. Antes de nós começarmos nossa aula, é importante frisar que toda a estrutura de aula de raciocínio lógico matemático, ela segue uma sequência lógica, ela segue uma metodologia de ensino, de forma que, se você perder uma aula, você não pode passar para a aula seguinte sem antes entender, compreender a aula anterior. Então, é de suma importância que você está começando o seu estudo de raciocínio lógico matemático, você possa iniciar da aula 01 e ir migrando para as outras aulas a partir do momento que você vai absorvendo todo o conteúdo. Nós iremos disponibilizar não somente essa aula em vídeo, mas também alguns materiais em PDF para que você possa dar uma celeridade na sua memorização, no seu aprendizado. Os materiais PDF são questões de concursos públicos, também nós iremos fazer algumas questões aqui em nossa plataforma, que foi desenvolvido também por mim, para que você possa fixar o conteúdo, mas depois nós iremos, em outro momento, trabalhar somente com questões de concursos públicos. Nesse primeiro momento, eu quero que você absorva o conteúdo, e para isso, nós preparamos também algumas questões importantes para que você possa mergulhar no aprendizado de RLM. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Magione, sou seu professor de raciocínio lógico matemático e estarei com você nessa sua jornada ao conhecimento de RLM. Beleza? Forte abraço, então aperte os cintos e vem comigo. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre proposições lógicas. Se você quer entender raciocínio lógico matemático, você tem de saber o que é uma proposição lógica. É a base do raciocínio lógico, são as proposições e os conectivos lógicos que nós iremos ver também ainda nesta aula. Mas vamos iniciar com proposições lógicas. O que são proposições lógicas? É toda declaração simples, ou seja, sem conectivo lógico, ou composta com conectivo lógico, que possui sujeito, verbo, sentido completo, valor lógico binário, ou seja, verdadeiro ou falso, somente esses dois valores, não podendo ser formada por frases interrogativas, exclamativas, imperativas, ou seja, aquela frase que emite ordem, né? Nem por sentença aberta que não seja acompanhada dos quantificadores lógicos e deve atender a três princípios: o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Nós vamos esquematizar esse conceito. Professor, esse conceito já cai em prova de concursos públicos? Sim, cai. Em outro momento eu vou mostrar como as questões vão requisitar esse conhecimento. Você, aluno, tá bom? Mas vamos fazer um esquema aqui sobre essa primeira abordagem, tá? Vou só ativar aqui minha caneta. Vai fazer o nosso primeiro esquema. Vou fazer aqui um esquema. Primeiro esquema, e esse aí você vai, né, levar para o seu material, o seu caderno, para que você não esqueça, tá? Bom, a gente está falando sobre proposições. Proposições. Quando a gente fala de proposições, nós estamos falando, na verdade, de declaração. Toda proposição, a gente viu que é uma declaração, tá? Toda proposição é uma declaração. Essa declaração, ela pode ser uma declaração simples, também conhecida como proposição simples, ou uma declaração. Ela será chamada de declaração simples, quando não possuir conectivos lógicos.
quando não possui conectivos lógicos. E ela será composta quando possuir conectivos lógicos. E esses conectivos lógicos, eles vão ligar, né? Vão ligar pelo menos mais de uma sentença simples. Ou seja, então a composta será possuir conectivos lógicos e relacionar mais de uma sentença simples. O primeiro ponto é esse. Mais de uma sentença simples. Beleza? Bom, a gente viu também, ó, essa declaração, ela tem de possuir sujeito, verbo, sentido completo. Esqueminha aqui para você não errar. Sentido completo. Valor binário. Tematizando tudo. Valor binário. A gente viu que esse valor binário, falou, né? Valor binário, ele é verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. VUF. Bom? Bom, uma coisa importante também que a gente viu naquela introdução, para ser proposição, não pode. O que é que não pode? A sentença, a declaração, ela não pode ser uma frase interrogativa, não pode ser formada por frase interrogativa. Frases exclamativa, nem por frases imperativas. Nem por frases imperativas. E também, ó, um 4 aqui, não pode sentenças, a gente vai ver o que é isso, tá? Sentenças abertas. Não pode ser sentenças abertas. E a gente viu também, isso é o que não pode, tá? A gente está falando aqui de proposição, né? E ela não pode ser formada por frases interrogativas, exclamativas, imperativas, nem sentenças abertas. Vai ver o que são sentenças abertas. E ela deve atender a 3 princípios. A 3 princípios. Tá? E os princípios que ela deve atender são o princípio da não contração, princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Exato, o princípio terceiro excluído. Então, fazendo um resumo rápido aqui, nesse esqueminha, o que é que nós temos? A gente está falando sobre proposições, tá? Proposições lógicas. Toda proposição é uma declaração. A declaração ela pode ser simples ou composta. Ela é simples quando não possui conectivos lógicos, e a gente vai ver quem são esses conectivos lógicos, tá? Ela vai ser composta quando ela relaciona mais de uma sentença simples, e para isso, quando eu relaciono mais de uma sentença simples,
eu preciso interligar, relacionar as sentenças simples através dos conectivos lógicos. Então, toda sentença composta, ela tem de ser formada por conectivos lógicos, e a gente vai ver que conectivos são esses. Bom, para ser uma declaração, ela precisa ter sujeito, verbo, sentido completo e valor binário. Valor binário, ou ela vai ser verdadeiro, ou ela vai ser falso, tá? Você vai estudar também informática aqui, a gente vai ver que a gente vai utilizar lógica na informática também, tá? Na engenharia. Então, quando os valores forem verdadeiros, o nível lógico vai ser 1. Né? Nível lógico 1. Quando os valores forem falsos, a gente sempre adota o nível lógico 0, porque é uma sentença binária, ou 0 ou 1, tá? Mas lá na frente a gente explica um pouquinho. Toda vez que você vê alguma lógica com valor 1 é verdadeiro, valor 0 geralmente é falso, tá? A gente vai explicar isso mais lá na frente, quando a gente for estudar informática, também vocês vão concatenar essa parte. Mas para raciocínio lógico, você tem que entender que valores verdadeiros ou valores falsos, né? Valores binários, tá? O que cai muito em prova também é o que não pode, o que não é proposição, o que não é declaração, tá? O que não é uma sentença lógica. O que não pode, né? O que não desclassifica a proposição. Frases interrogativas, exclamativas e imperativas. Frases imperativas são aquelas que emitem ordem, né? Ordem, procedimento, né? Procedimentos, né? São frases imperativas. E sentenças abertas que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Vamos dar uma analisada, tá? Então, o que não são proposições, não são proposições lógicas, né? X mais 7 igual a 8. Por que x mais 7 igual a 8 não é uma proposição? Porque x mais 7 igual a 8 é uma sentença aberta, tá? É uma sentença aberta. Por que, Márcio? Ela é uma sentença aberta. Porque, observe, se eu digo que x é igual a 1, 1 mais 7 é igual a 8. Essa proposição é verdadeira, se for uma proposição, se fosse, mas não é, tá? Esse valor seria verdadeiro. Ou seja, x mais 7 seria igual a 8. Mas, se eu digo que x, por exemplo, é igual a 2, 7 mais 2 não é igual a 8. Então, essa seria falsa. Observe que x aqui pode assumir qualquer valor. Eu não delimitei o ranger de valores que x pode assumir. Quando x pode assumir qualquer valor, e a gente sabe que no sistema numérico nós temos infinitos números, então isso é uma sentença aberta, porque x pode assumir infinitos números. É uma sentença aberta. Agora veja a diferença dessa mesma sentença, agora a gente trazendo ela para uma sentença fechada. Então a gente está chamando a notação aqui matemática, tá? Eu vim para cá, notação matemática. Quando eu coloco uma letra P, onde se lê assim, ó, P é uma proposição, 2 pontos, e o que é que ela diz nessa proposição? Existe, ó, o Ezinho, existe, invertido, existe um X, tá? Existe um X, tal que X mais 7 é igual a 8. Eu estou dizendo que existe um X, cuja soma com 7 vai resultar em 8. Logo, qual é o X, o número somado com 7 que resulta em 8? 1. Eu restringi agora o valor de X. Logo, a sentença que aqui era aberta passou a ser uma sentença fechada. Tudo bem até aqui? Então, sentenças abertas não podem ser classificadas como proposições. Sentenças abertas não podem ser classificadas como proposições. Sentença fechada, sim, é uma proposição, tá? Agora vamos para as frases. Ufa, quase morremos. Observe que essa frase ela tem uma exclamação e a gente viu que frases exclamativas não podem ser proposição. Então, aqui não é uma proposição. Segunda frase. Que dia é hoje? Opa, tem uma interrogação, é uma pergunta. A gente viu que frases interrogativas, elas não podem ser classificadas como proposições. Logo, não é uma proposição. Essa aqui, faça logo. Opa, é uma ordem. Então, é uma frase imperativa. E a gente viu que frases imperativas ela não pode ser classificada como proposição. É simples assim mesmo, a sua lógica é simples. Tá?
E a última, essa frase é uma mentira. Essa frase é uma mentira, tá? Aqui é uma contradição, tá? Ela é uma contradição. A gente daqui a pouco vai entrar nos princípios. Por que ela é uma contradição? Observe. Se eu digo assim, essa frase é uma mentira. Se eu digo que a frase ela tem o nível lógico 1, ou seja, ela é verdadeira, se eu digo que essa frase é verdadeira, quando eu digo essa frase é uma mentira, eu estou atribuindo mentira à frase. Logo, se eu disse essa frase é verdadeira, como ela é uma mentira, ela virou falsa. Observe que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Vamos fazer diferente agora. Se eu digo, por exemplo, essa frase, se eu digo, por exemplo, essa frase, ela é falsa. Se eu digo que essa frase agora, ela é falsa. Quando eu digo que a frase falsa é uma mentira, ela torna ela verdadeira. Logo, ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Logo, é uma contradição. Então, contradição é quando você está se contradizendo. Valores são antagônicos que você atribui à mesma espécie, à mesma sentença. Logo, isso aqui não é uma proposição lógica. Por quê? Porque ela é uma contradição. E a gente viu aqui, ó, que existem três princípios que devem ser atendidas dentro das proposições, para que eu possa informar, para que eu possa afirmar que uma sentença é uma proposição lógica. E um dos princípios é o princípio da não contradição. Ou seja, ela não pode se contradizer. E o que é não contradição? Uma proposição não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Foi esse caso aqui embaixo. Tá? Temos também o princípio da identidade, que vai dizer o seguinte: uma proposição verdadeira sempre será verdadeira. A falsa sempre será falsa. Ou seja, ela não vai oscilar entre verdadeira e falsa. Tá? A proposição será sempre verdadeira ou sempre falsa. E o do terceiro excluído vai dizer o seguinte: ó, uma proposição só poderá ter dois valores lógicos, não coexistindo o terceiro. É por isso que a lógica é binária. Observe, valor lógico aqui, ó, binário. Só pode ser verdadeiro e falso. Não existe um terceiro valor. Então, esse é o princípio do terceiro excluído. Praticamente, nas provas, o que cai mais é essa não contradição, tá? Essas frases, formativa, interrogativa, optativas, né? Frases imperativas, né? Que não pode ser classificada como proposição lógica. Agora vamos ver alguns exemplos de proposições lógicas. A gente já viu sentença fechada aqui, essa sentença fechada, a gente já observou ela. Vamos ver algumas. Maria é fiel. É uma sentença simples, tá? Quando eu tenho aqui, ó, Maria é o sujeito. Maria é o sujeito. Ó, Maria é o sujeito. Eu tenho um verbo ser aqui. Tem um predicativo do sujeito aqui. Ou seja, eu tenho sujeito, verbo, sentido completo. Olha, é uma frase que tem de ter sujeito, ó, verbo e sentido completo. Eu posso atribuir valor binário a ela? Posso. Maria é fiel, eu posso dizer que isso é verdadeiro ou posso falar que isso aqui é falso. Nunca os dois juntos, ao mesmo tempo. Então, eu tenho sujeito, verbo, sentido completo, valor binário. É uma sentença, é uma proposição lógica. Aqui agora. Maria é fiel. Opa, é uma sentença simples, onde Maria é o sujeito, verbo ser, sentido completo. Eu posso atribuir a essa sentença aqui valor lógico verdadeiro ou falso. Aí nós temos aqui José é inteligente. Opa, aqui ó, quem é inteligente? José. José é sujeito, verbo ser aqui, sentido completo. Eu posso atribuir a José inteligente valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Observe que eu tenho uma sentença simples aqui que diz que Maria é fiel e tenho outra sentença simples aqui que diz José é inteligente. As duas estão relacionadas uma com a outra através do que nós chamamos de conectivo lógico. E o conectivo lógico aqui é o conectivo ou. A gente vai ver na frente, um pouquinho daqui a pouco, quais são os conectivos. Mas eu já adianto que aqui é uma sentença composta. Por quê? Ela é formada por duas sentenças simples. E a gente viu aqui uma proposição, é toda declaração. Ela pode ser simples ou composta. Simples não possui conectivo lógico. Composta possui conectivos lógicos. E esses conectivos
esses conectivos vão relacionar mais de uma sentença simples, tá bom? É o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho essa sentença simples, que diz Maria é bonita, e tenho essa sentença simples que diz José é inteligente. E as duas estão conectadas através do conectivo ou, tá bom? A gente vai ver todos os conectivos, tá? Só estou mostrando aqui que essa é uma sentença composta, formada por duas sentenças simples, interligadas por um conectivo lógico. Essa agora. Maria é fiel. Opa, uma sentença simples. José é inteligente. Outra sentença simples. Que difere essa sentença aqui dessa aqui? O conectivo lógico. Observe. Agora eu tenho ou Maria é fiel ou José é inteligente. Os dois não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou Maria é fiel ou José é inteligente. Aqui é um outro conectivo chamado ou. Aqui em cima o conectivo é conectivo ou apenas. Embaixo eu tenho um duplo ou. Outro conectivo, tá? Mas aqui embaixo, se Maria é fiel, ou seja, Maria é fiel, é uma sentença simples. José é inteligente é outra sentença simples. E o conectivo é o se e essa vírgulazinha aqui que a gente chama de então nesse contexto, tá? A gente vai ver mais na frente. Beleza até aqui, pessoal? Então vamos fazer somente o nosso resumão. Nós estamos trabalhando o assunto chamado proposições. As proposições, elas são declarações. As declarações, elas podem ser simples ou compostas. As simples não possuem conectivos lógicos. As compostas possuem conectivos lógicos. Por quê? Porque os conectivos lógicos vão interligar, vão relacionar mais de uma sentença simples, beleza? As proposições não pode ser formada por frases interrogativas, não pode ser formada por frases exclamativas, não pode ser formada por frases imperativas. Frases imperativas são aquelas que emitem ordem, e não pode ser formada por sentenças abertas, ou seja, eu tenho uma multiplicidade de valores para a mesma incógnita, tá? Sentenças abertas não pode, tá? E as proposições, ela deve atender três princípios básicos da lógica, que são não contradição, que é não contradição. A mesma sentença, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Identidade, o princípio da identidade vai dizer o seguinte: uma sentença verdadeira sempre será verdadeira. É a identidade dela. Uma sentença falsa, ela sempre será falsa. Não tem esse negócio de remissão, não. Tem a ver com ser, tá? Então, princípio da identidade. A sentença verdadeira será sempre verdadeira. A sentença falsa será sempre falsa, tá? E o do terceiro excluído é o princípio do teorema binário, ou seja, não existe um terceiro valor numa sentença. Ou ela receberá valor verdadeiro ou ela receberá valor falso. Nunca os dois ao mesmo tempo e nunca um terceiro valor. Então, terceiro excluído é porque não existe um terceiro valor. E essa declaração, pessoal, que são proposições, ela deve ter sujeito, verbo, sentido completo e valor lógico binário, verdadeiro ou falso. Para que você possa identificar o sujeito, você pergunta ao verbo. Vou fazer só um exemplo aqui, porque isso é português agora, tá? É sujeito, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu digo assim, Maria é fiel. Eu pergunto ao verbo é o verbo ser. Quem é fiel? Maria. Então, Maria é o sujeito. O verbo é o verbo ser, o verbo é. Eu tenho sujeito aqui, Maria. O verbo ser é sentido completo e eu posso também valor lógico verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos avançar agora dentro dos conectivos lógicos. Bom, pessoal, a gente já sabe o que é proposição lógica e agora a gente vai entrar nos conectivos lógicos. Conectivos são conectivos que relacionam duas sentenças lógicas simples, formando uma sentença lógica composta. Essa é a grande função do conectivo lógico, pessoal. Conectivos vão relacionar o quê? Duas sentenças lógicas simples, formando esse conjunto uma sentença lógica composta. Então, para isso que servem os conectivos lógicos, tá bom? E quais são os conectivos lógicos? É o conectivo AND, também conhecida como e ou conjunção. O conectivo OR, também conhecido como ou disjunção. O conectivo NOT, também conhecido como não. O conectivo SHORE, também conhecido como ou exclusivo. Observe que esse ou exclusivo é diferente desse ou disjunção, tá? São diferentes. Nós temos a condicional,
e nós temos a bicondicional. Os símbolos são bem tranquilos, olha. O E vai ter esse símbolo aqui de um circunflexo ou um pontinho. Esse símbolo dessa coluna, geralmente você atribui quando vai trabalhar com engenharia, com informática. Geralmente eles utilizam esses símbolos aqui, mas significa a mesma coisa, tá? Então eu tenho o E, pode ser assim um circunflexo ou um pontinho. O OU pode ser um Vzinho ou mais. O NOT pode ser esse tio ou esse símbolo aqui. O OU exclusivo, observe que o OU exclusivo tem um tracinho embaixo, ele é sublinhado para diferenciar do OU normal. Tá? Então o OU exclusivo pode ser assim ou o mais com um círculo. O condicional, uma seta para a direita, e o bicondicional, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Por isso que é bicondicional, símbolo, tá? E aqui nós temos as expressões. Olha, a gente disse que conectivos lógicos vão ligar duas sentenças simples. Então, quando eu tenho esse conectivo lógico aqui, ó, que é o AND conectivo, eu estou dizendo que o P é uma sentença lógica simples e o Q é outra sentença lógica simples. E o que está interligando o P e o Q, é o conectivo lógico AND, ou conectivo lógico E, ou a conjunção, tá? Mesma coisa. Mesma coisa, eu tenho sentença lógica simples, o P, sentença lógica simples, o Q, e o que está interligando as duas é o conectivo OU, que é esse Vzinho aqui. Logo, isso é uma sentença composta. Não P, ó, negando o P, não P, só tem uma única sentença simples. P ou exclusivo Q, ou seja, eu tenho aqui uma sentença simples Q, P, uma sentença simples P, Q e o conectivo lógico. Mesma coisa aqui, tem uma sentença simples P, outra sentença simples Q e o conectivo lógico interligando as duas, que é o condicional. Mesma coisa aqui, sentença simples P, sentença simples Q, e nós temos aqui a proposição composta formada pelo conector bicondicional. Como é que a gente faz essa leitura nessas expressões? Isso aqui são expressões lógicas, tá, pessoal? A gente faz essa leitura. Bom, P e Q, lê esse P e Q aqui, ó. Isso aqui lê-se assim, tá? P e Q. P ou Q para conectivo lógico ou, não P para o conectivo de negação, P ou exclusivo Q, ou também posso ler assim, ou P ou Q, como tá aqui, ó, ou P ou Q. É diferente desse aqui, tá? Ó, isso aqui é diferente desse. Aqui eu só tenho um único conectivo ou. Aqui, ó, o ou se repete. Ou. Então, aqui é o ou exclusivo. Aqui é o exclusivo. Aqui é o ou normal. Ele não é o exclusivo, tá? Aqui é a condicional, ou seja, se lê se P, então Q. Se P, então Q. E aqui lê P, se somente se Q. P, se somente se Q. Beleza? Observe também uma particularidade muito importante que cai também muito em provas de concurso, que é o condicional. Toda vez que eu tiver P, se P, então Q, o P, o que vem aqui sem a seta, que vem no início da seta aqui, ele será chamado de antecedente, ou seja, aquilo que vem antes. O Q, que vem depois da seta, ele será chamado de consequente. Consequente é o que vem depois, consequência, que vem depois. Sempre o antecedente será chamado de condição suficiente. O antecedente sempre será chamado de condição suficiente. O consequente será chamado de condição necessária. Você decora isso, ó. Você chega para um casal recém-casado e diz assim: quantos filhos vocês vão querer ter? E alguém vai dizer 2, por exemplo. Aí alguém, no moderno, vai dizer o seguinte: não, 2 é muito. 1 já é suficiente, ou seja, 1 é o mais velho, é o que nasce primeiro. Então, o que vem antes, o P, que é o antecedente, é a condição suficiente. O que vem depois, que são os consequentes, são condições necessárias. Tem que vir mesmo. Mas o primeiro é a condição suficiente, tá? Transforma o pai do pai, a mãe da mãe. Então, decore isso. Então, P, antecedente, tá? Condição suficiente. Q, consequente, condição necessária. Observe que isso aqui a gente traz dentro da condicional, uma única setinha para a direita. A bicondicional, que são duas setas, assim, tanto P como Q, eles são, ao mesmo tempo, consequentes e
antecedentes. Eles são, na verdade, desculpa, condição suficiente e necessária ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem duas setas apontando um para cá, outro para cá. Então, o P aqui ele é condição necessária e suficiente, e o Q também é condição necessária e suficiente do bicondicional, tá? O condicional não. O que vem antes é condição suficiente, o que vem depois, condição necessária. Beleza, pessoal, até aqui? Então vamos avançar. Vamos avançar. Quando a gente for fazer as questões, aí vocês vão observar que isso vai ficar mais tranquilo, tá? Para a gente mais na frente. Vai tomar sentido. Eu só quero que vocês prestem atenção na sequência lógica das aulas. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proposições compostas. Vamos agora trabalhar somente as proposições compostas, que é o que realmente é a nata do raciocínio lógico matemático, tá? Então, as proposições compostas, elas são representadas por proposições simples, tá? A gente já viu isso. E elas estão relacionadas pelos conectivos lógicos. Então, a proposição composta, ela vai ser formada por, no mínimo, duas simples, onde essa simples vai se relacionar com essa simples através do conectivo lógico. É por isso que, na composta, eu tenho conectivos lógicos para relacionar as duas proposições simples. Na proposição simples, eu não tenho conectivo lógico, porque ela é simples, ela não vai se relacionar com nenhuma outra. É uma única sentença. Bom, geralmente representados através de linguagem própria, linguagem que a gente traz para o raciocínio lógico, a linguagem matemática, utilizada no campo da lógica matemática, da seguinte forma: toda sentença pode ser representada por letras. Então, toda vez que você for trabalhar sentença ou proposições lógicas, de coisa, você vai utilizar uma letra para aquilo ali, tá? Toda sentença composta deverá ser formada por sentenças simples interrelacionadas pelos conectivos lógicos, obviamente. Então, a gente já viu isso aqui. Bizu para vocês aqui, isso aqui não é preciso vocês decorarem esse quadro, não. Mas a partir do momento que a gente for fizermos os exercícios, isso vai ficar bem internalizado com vocês. Mas eu quero apresentar para vocês já e se identificando com o conhecimento. Bom, tudo isso aqui, ó, toda vez que você vê uma frase com sujeito, sentido completo, com verbo, que tenha essas palavras aqui, pois, conjunção explicativa, pois, conclusiva, porque, conjunção explicativa causal, logo, quando, portanto, somente, apenas, unicamente, que é advérbio, ela sempre será o conectivo associado a condicional. Ela seta para a direita, condicional. Toda vez que eu tiver assim como, da mesma forma, a saber, ela vai ser sempre bicondicional. Esse até aqui? Mas, porém, nem, vai ser sempre o e, conectivo lógico e. Tá? E essa vírgulazinha aqui, a depender do contexto, ela pode ser o e, o conectivo lógico ou o condicional. Sim, então. Vai ver vários exemplos assim, tá? Nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios, mas depois a gente vai massificar esse conhecimento com vários outros exercícios, tá? Bom, uma coisa importante também é que o pós-conjunção explicativa, nós temos o seguinte: quando você tiver uma sentença composta que relacione o conectivo seja o pois, conjunção explicativa, a proposição que vem antes do pois ou do porquê vai ser chamado de consequente. E a que vem depois do pois ou do porquê será o antecedente. Ou seja, você vai inverter as posições. Vai fazer um exemplo desse aqui, tá? Mas lembre o seguinte: toda vez que eu tiver uma sentença composta, quando eu tenho um conectivo lógico de interligação, é um pois, conjunção explicativa, o que vem antes do pois será o consequente na minha representação lógica, e o que vem depois do pois será o antecedente na minha representação lógica. Como é que eu represento logicamente? Através de letras. Tá? Isso vai mostrar aqui como é que é a representação lógica. A gente já fez algumas, ó. Toda vez que eu boto aqui, ó. Aqui, ó. Se P, então Q. Lembra que eu disse que P é uma sentença lógica simples, Q é outra sentença lógica simples, e essa setinha aqui é o conectivo, que interliga as duas sentenças simples. Portanto,
a proposição composta P, então, que aqui, ela é representada por duas proposições simples e as proposições simples são formadas por letras, tá? O que eu estava falando aqui do pois conjunção explicativa é que quando eu for pegar a sentença simples, o que vem antes do pois será o quê? E o que vem depois do pois conjunção explicativa será o P, tá? E vai mostrar isso com melhor detalhe. Beleza? Já se eu tiver o pois conjunção conclusiva, você segue a sequência correta. Só que você vai ter um detalhe aqui. O pois conjunção conclusiva, o antecedente e o consequente, ele vai vir sempre antes do pois. Sempre. Você vai identificar o pois conclusão, pois explicação através disso. O pois explicação, eu tenho uma sentença simples antes do pois, uma sentença simples depois do pois. O pois conclusão, a sentença simples, eu vou ter duas sentenças simples antes desse pois conclusão. E aí eu vou saber que ela é um pois conclusivo. Vai fazer um exemplo aqui. Mesma coisa o porquê. O porquê também segue, né, a conjunção explicativa, ou seja, eu inverto o consequente e o antecedente, tá? Beleza? Não precisa decorar esse quadro, pessoal. A partir do momento que a gente for fazer os exercícios, vocês vão internalizar esse quadro de forma bem tranquila, não precisa decorar, tá? Mas eu preciso apresentar para que vocês identifiquem, né, para o nosso próximo assunto. Vamos fazer agora algumas questõezinhas? Tem um pouquinho de água aqui. Vamos lá? Exercícios de fixação. Nessa etapa agora, pessoal, eu não estou tirando questões de prova. São exercícios de fixação elaborados por mim para que você possa fixar o conteúdo. Uma vez fixado o conteúdo, a gente depois, em um outro momento, iremos fazer somente questões de prova das grandes bancos, Unesp, FCC, Sebrasp, FGV, tá? A gente vai começar a trabalhar essas bancas aí. Mas eu preciso que você entenda o conteúdo e, por isso, o exercício de fixação ele é importante. Vamos lá. Exercício de fixação Q1. Para as declarações abaixo, preencha as lacunas com os códigos conforme análise. NPL não se trata de proposição lógica. PLS, proposição lógica simples. PLC, proposição lógica composta. E agora a gente vai julgar essas frases aí, essas sentenças de A a E, dizendo se é uma NPL, se é uma PLS ou se é uma PLC, conforme essa legenda que a gente criou aqui. Então vamos lá. Maria é bonita. Observe, Maria é bonita. Quem é bonita? Maria. Opa, Maria é sujeito. Tem verbo? Tem verbo ser. Tem sentido completo? Tem. Maria é bonita, todo mundo entende. Eu posso atribuir verdadeiro e falso para Maria é bonita? Posso. Maria é bonita? Verdadeiro, então ela é. Maria é bonita? É falso, então ela não é bonita. Eu posso atribuir valor verdadeiro e falso. Logo, é uma sentença, é uma proposição simples. Errado. Porque Maria é bonita não é uma proposição simples. Observe que ela está com sinal de exclamação. E a gente viu que quando uma sentença vem com sinal de exclamação, ela não pode ser, ó, exclamativa, e ó, ela não pode ser uma proposição, não pode. Logo, Maria é bonita, ela não é uma proposição. Então a gente vai colocar aqui o código NPL. Quer dizer, não se trata de proposição lógica. Beleza? Para cá. Pedro e João são felizes. Observe. Pedro e João são felizes. Eu tenho verbo? Tenho verbo ser. Opa, eu tenho um sujeito? Tenho. Quem é um sujeito? Pedro e João. Opa, Pedro e João é um sujeito. Sujeito composto, né? Formado por dois núcleos. Tá? Pedro e João, na verdade, dois núcleos. São felizes. Ora, eu tenho um conectivo lógico? Opa, eu tenho um E aqui, ó, conectivo lógico. É um conectivo lógico? Não. Esse E, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Ele não é um conectivo lógico. Porque para ser um conectivo lógico, ele tem que ligar duas sentenças simples. Observe, são conectivos lógicos que relacionam duas sentenças lógicas simples, formando uma sentença lógica composta.
E o que é uma sentença lógica simples, pessoal? Uma sentença lógica simples, ó. O que é uma sentença lógica simples? Uma sentença lógica simples, aqui, ó, não possui conectivo lógico. Ela é uma simples. Mas ela também deve atender o quê? Uma sentença simples, ela tem de ter sujeito, verbo, sentido completo. Então, ela não deve ter conectivo lógico, mas deve ter sujeito, verbo e sentido completo. Então, vamos para cá. Pedro e João são felizes. Eu tenho sujeito? Tenho Pedro e João. Eu tenho verbo? Tenho um único verbo. Verbo ser. Eu só tenho um único verbo. Então, esse E aqui, ele não liga, ele não conecta, conectou, né? Ele não conecta, pessoal. Ele não conecta, não, ele não conecta sentenças. Porque Pedro não é uma sentença, não tem verbo em Pedro. João não é uma sentença, não tem verbo em João. Agora, Pedro e João, ou seja, eles, se eu disser assim, eles são felizes. Quem são felizes? Eles. Logo, eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito, tenho um sentido completo. Logo, Pedro e João, embora sejam sujeito de dois núcleos, só tem um único verbo relacionando os núcleos do sujeito. Logo, aqui é uma sentença, não é uma sentença completa, tá? Aqui é uma sentença simples. Vou colocar aqui P, L, S, tá? Quem adota esse tipo de sentença simples? Sebrasp, tá? Sebrasp, FGV. Eu já vi outras bancas de menor expressão atribuindo isso aqui como uma sentença composta, como se ele dissesse assim: Pedro é feliz e João é feliz. Tá? Mas as bancas maiores, ela atribui isso aqui, só tem um único verbo, como, é, como uma sentença simples. Tá? Então você vai levar para a sua prova que Pedro e João são felizes, só tem um único verbo, é uma sentença simples, não é uma proposição composta, é uma proposição simples. Beleza? Agora aqui, P, dois pontos, x mais y igual a 7. É uma sentença aberta. Eu posso atribuir qualquer valor para x, eu posso atribuir qualquer valor para y. É uma sentença totalmente aberta. Logo, se é uma sentença aberta, não pode ser proposição lógica. Não se trata de proposição. Leia a prova com muita atenção. Observe que leia, esse verbo está no imperativo. A gente viu que frases imperativas não podem ser consideradas proposições. Aqui, ó, frases imperativas não podem ser consideradas proposições. Então, frases imperativas não é proposição. Então, não é proposição. Beleza? Pedro é médico, João engenheiro. Olha, Pedro é médico. Quem é médico? Pedro. Ou bom, proposição simples. João engenheiro. Aqui tem um R oculto, tá? Pedro é médico, João é engenheiro. Tá oculto esse E aqui. Não precisa colocar, não. Então, João é engenheiro é outra proposição simples. Então, Pedro é médico, vírgula, essa vírgula aqui está funcionando como uma conjunção aditiva, ó. E. Então, Pedro é médico e João engenheiro. Eu tenho duas proposições simples, proposição simples 1, proposição simples 2, formada por um conectivo, conectadas pelo conectivo e. Logo, isso é uma proposição composta. Proposição. Beleza, pessoal? Até aí? Proposição composta. Vamos avançar. Q2, tá? Q2. Dadas as proposições simples A, B e C abaixo, identifique ou indique a representação lógica. Opa, ele quer a representação lógica. Indique a representação lógica das sentenças que seguem. Então, ele diz que a sentença simples, a proposição simples A, ela significa Maria foi às compras. A proposição simples B significa João vai ao trabalho.
E a proposição simples C significa Pedro joga futebol. E aqui né, a questão dá aqui vários casos em que eu devo representar esses casos através de representação lógica, ou seja, eles estão dando agora sentenças compostas relacionando as sentenças simples dadas no enunciado. Então, como é que a gente faz isso? Ó? João vai ao trabalho. Opa, João vai ao trabalho é uma sentença simples. João vai ao trabalho é uma sentença simples chamada de B. Então, isso aqui é B. Maria foi às compras. Opa, Maria foi às compras é uma sentença simples chamada de A. Observe, se somente se, deixa eu trocar aqui. Se somente se, ele está interligando as duas sentenças simples, B e A. Logo, o se somente se é o nosso conectivo lógico. E o se somente se, qual é a representação dele lógica? Simbólica. A representação se somente se simbólica está aqui, ó. O se somente se, esse aqui, ó, se somente se. A representação simbólica dele é duas setas para a direita e para a esquerda. Vamos lá fazer essa mesma. Isso aqui então vai ser B somente se A. Beleza? Então, João vai ao trabalho se somente se Maria foi às compras. B se somente se A. É a nossa representação lógica. Vamos adiantar agora. Maria foi às compras. Opa, Maria foi às compras é A. João vai ao trabalho. João vai ao trabalho é B. E aqui eu tenho um se, então. Conectivo lógico. Se então, a gente viu que, aqui, ó, se B, então que? Vai ser setinha para a direita. Vamos voltar para lá. Setinha para a direita. Primeiro veio A, setinha para a direita, B. Beleza? Tá aí? Então vamos lá agora. João vai ao trabalho ou, ó, João vai ao trabalho. João vai ao trabalho é B. Aqui, ó. João vai ao trabalho. B. Pedro joga futebol. Pedro joga futebol é C. C. E aqui é o ou conectivo lógico. Então isso aqui vai ficar B. Tranquilo assim mesmo, pessoal. Vamos progredindo. Maria foi às compras. Maria foi às compras é A. Pedro joga futebol. Pedro joga futebol é C. Então, aqui eu tenho um pois. Opa, olha o caso do pois. Maria foi às compras, vírgula, pois Pedro joga futebol. Esse pois aqui, eu tenho uma sentença simples A antes do pois e tenho uma sentença simples C depois do pois. Toda vez que eu tiver um pois explicativo, que é esse caso aqui, eu vou ter uma sentença simples antes do pois e uma sentença simples depois do pois. O que é que a gente viu na regra? Toda vez que eu tiver o pois explicativo, eu vou trocar a sequência para poder representar a minha expressão lógica. Então, o A veio primeiro, não vai vir primeiro. O C veio depois, então o C vem primeiro. E o A vai vir depois. E o conectivo lógico que eu vou utilizar para o pois explicativo vai ser o condicional. Setinha para a direita. Onde é que tem isso, Márcio? Pois explicativo, aqui, pois conjunção explicativa. Proposição antes do pois vai ser o consequente. Ou se vai ser o consequente, eu vou colocar ela depois da seta. Proposição depois do pois vai ser o antecedente. Se é o antecedente, o que vem depois vai vir antes. Então, faça essa permuta. Foi o que a gente fez aqui. Ó, o A veio primeiro, o C veio depois. Só que eu tenho uma posição explicativa pois. Logo, o que vem antes do pois vai virar consequente. Vai para depois da seta. O que vem depois do pois vai virar antecedente. Vai vir antes da seta. Beleza? Vamos continuar. Letra E. João vai ao trabalho. João vai ao trabalho é letra B. Sentença B. Proposição simples B. Pedro joga futebol. Pedro joga futebol. Sentença simples C. O que é que está interligando? João vai ao trabalho, Pedro joga futebol. Olha,
João vai ao trabalho. Pedro joga futebol, pois. Opa! Olha, pois. João vai ao trabalho, Pedro joga futebol, pois. Esse pois aqui já não é conjunção explicativa. Ele passa a ser uma conjunção conclusiva. Pois conjunção conclusiva segue, ou seja, eu vou ter duas proposições simples antes do pois. Onde é que tem dizendo isso, Márcio? Aqui, ó. Pois conjunção conclusiva, eu vou ter o antecedente e o consequente antes do pois ou do porquê, tá? Se vai ser antes do pois ou do porquê, então eu sigo a sequência. Então, vou seguir a sequência. Ó, João vai ao trabalho, vai vir primeiro B. O pois vai ser uma condicional, a gente viu, C. Beleza? Então, pessoal, prestar bastante atenção, deixa eu botar aqui, são nesses dois aqui, tá? Porque quando isso cai em prova de concurso público, muita gente mesmo, perde questão. Então, aqui o pois é um pois conclusivo. Aqui o pois é explicativo. Explicar. Beleza? Vamos aqui. Pedro joga futebol. Pedro joga futebol é C. Vamos adiantar agora. Ou João vai ao trabalho. João vai ao trabalho é B. Ó, tem um ou aqui. Então, Pedro joga futebol ou João vai ao trabalho. B. Beleza? Maria não foi às compras. Observe. Maria não foi às compras. Se eu tirar o não aqui, como é que fica? Fica Maria foi às compras. Maria foi às compras é A. Só que eu estou dizendo que ela não foi. A negação do A é assim. Maria não foi às compras. João vai ao trabalho. Ó, quando eu boto a vírgula, Maria foi às compras, João vai ao trabalho e Pedro joga futebol, observe que essa vírgula é um conectivo adicional, está adicionando. Maria não foi às compras, João não vai ao trabalho e Pedro joga futebol. Então, aqui vai ser um I, o João vai ao trabalho, é o B, Pedro joga futebol, é C, e é tudo E. Ó, Maria não foi às compras, ó, circunflexo, Maria não foi às compras, Pedro vai ao trabalho, ou João vai ao trabalho, e Pedro joga. Esse daqui. Pedro joga futebol, logo João vai ao trabalho. Esse logo é conclusivo. Observe. Pedro joga futebol, logo João vai ao trabalho. Quem é Pedro joga futebol? Pedro joga futebol é C. João vai ao trabalho é B. E o logo? Vamos voltar aqui, ó. Olha o logo, como é que funciona. Logo, conjunção conclusiva. Vai ser uma condicional. Observe que Pedro joga futebol, condicional, João vai ao trabalho. E por último, Pedro não joga futebol. Ó, Pedro não joga futebol. Se eu tirar o não, fica Pedro joga futebol. Pedro joga futebol é C. O não aqui, eu nego. Neguei o C. João vai ao trabalho. João vai ao trabalho é B. Maria foi às compras. Maria foi às compras é A. Observe o seguinte. E quem são os conectivos? Eu tenho um ou. Só que dentro desse ou, eu tenho duas proposições simples dentro do ou. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, atenção. Dentro do ou, eu tenho duas proposições simples, o não C e o B. E depois eu tenho, depois do ou aqui, tem uma proposição simples A. Então, como é que vai ficar? Eu vou abrir um parênteses, vou dizer, ó, não C. Aqui eu tenho um conectivo E ligando o B, EB, fechei parênteses. Ou, significa o quê? Ou, tá lá. Ou P ou Q. É um ou exclusivo. Vou voltar para cá. Então, isso aqui vai ser ou exclusivo, o A. O A que está aqui.
Beleza? Tá aí, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho ou Pedro não joga futebol e João vai ao trabalho. Esse é um conectivo lógico. Está dentro da estrutura também do ou exclusivo. Eu preciso trabalhar esse quadradinho azul aqui que a gente fez, que vai ser o não ser e B, e B, ou exclusivo, Maria foi às compras. Beleza, pessoal? Espero ter colaborado pelo seu aprendizado. Nós iremos disponibilizar para vocês o PDF com mais questões para que você possa fixar o exercício, mas releia o material. Vamos deixar aqui no OneDrive, aqui na publicação desse vídeo. Bons estudos, pratique bastante. Passar em concurso público é algo que realmente requer disciplina, foco, força de vontade e fé em Deus. Portanto, acredito no seu sucesso. Os fracassados são aqueles que desistem do seu objetivo. Se você permanecer no seu objetivo, com certeza você vai chegar lá. Fique com Deus, forte abraço e bons estudos.